Temperamento controlado pelo Espírito. Como sentir-se pleno do Espírito Santo? A plenitude não é uma bagagem facultativa da vida cristã, mas um mandamento de Deus. A carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18, nos diz: Não vos embriagueis com vinho, fonte de desregramento, mas enchei-vos do Espírito. Essa declaração está no modo imperativo, portanto, devemos tomá-la como uma ordem. Deus nunca nos impede cumprir seus mandamentos. Portanto, obviamente, se Ele nos ordena ficar plenos do Espírito Santo, e Ele o faz, então é possível que fiquemos plenos de seu Espírito. Gostaria de sugerir 5 orientações simples para sentir-se pleno do Espírito Santo. Primeiro, autoanálise. Atos, capítulo 20, verso 28 e 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. O cristão interessado na plenitude do Espírito Santo deve regularmente ter o cuidado de examinar-se. Deve fazê-lo não para verificar se pode se equiparar aos padrões das outras pessoas ou se satisfaz às tradições e exigências de sua igreja, mas para constatar os já previamente citados resultados de sentir-se pleno do Espírito. Se ele descobre que não está glorificando Jesus, se não tem o poder de dar testemunho, ou se lhe falta um espírito alegre e submisso, ou as 9 características de temperamento do Espírito Santo, então a sua autoanálise lhe indicará as áreas em que está deficiente e lhe revelará o pecado que as origina. Segundo, confissão de todo pecado conhecido. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessamos nossos pecados, fiel e justo é Ele para perdoar-nos e purificar-nos de toda iniquidade. A Bíblia não discrimina um ou outro pecado, mas parece considerar todo pecado igualmente. Após examinarmos a luz da palavra de Deus, devemos confessar todo o pecado que nos foi trazido à mente pelo Espírito Santo, incluindo aquelas características da vida plena do Espírito que nos faltam. Até que comecemos a considerar nossa falta de compaixão, nossa ausência de autodomínio, nossa carência de humildade, nossa ira em vez de docilidade, nossa acrimônia em vez de bondade, nossa descrença em vez da fé como pecado, jamais teremos a plenitude do Espírito Santo. Entretanto, no instante em que reconhecemos essas deficiências como pecado e as confessamos a Deus, Ele nos purificará de toda iniquidade. Até que tenhamos feito isso, não poderemos alcançar a plenitude do Espírito Santo, pois Ele apenas preencherá almas puras. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 21.